No vídeo de hoje eu quero fazer uma decoração tão linda e fofurenta que eu já postei algumas inspirações lá no meu Instagram. Na verdade são prateleiras com ganchos e tem casinhas como itens decorativos. Eu vou mostrar algumas ideias que eu já havia pesquisado e claro que a gente não vai copiar, mas a gente vai fazer com os nossos materiais, com a nossa personalidade e sempre ensinando para vocês. Mas antes eu já queria pedir para você deixar o seu like, que isso ajuda muito o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma ideia do que a gente anda fazendo por aqui. Então bora lá? Simbora pro vídeo? Oi, minha gente linda do bem, tudo bom com vocês? Meu nome é Vódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. O vídeo de hoje é um reaproveitamento de um reaproveitamento. Gente, esses paletes aí que eu tava até filmando outro dia, postei no Instagram que eu tava fazendo um móvel. Eu peguei essas ripas, né? Tava naquele pallet que eu tava lixando, que eu já mostrei pra vocês. E os pedacinhos que foram sobrando, eu resolvi, eram pedacinhos mais ou menos desse tamanho, e eu resolvi fazer um cortezinho. Ficou até meio irregular, mas eu deixei assim mesmo, porque eu achei que ia dar um charmezinho de deixar umas casinhas diferentes. Algumas eu ainda tentei passar o lápis, né, o grafite, mas na hora cortei um pouquinho torto. Eu achei que assim também ia dar certo. Vamos ver no que vai dar, né? Cortei mais algumas. Eu acho que essas 5 aqui talvez sejam suficientes para um possível cabideiro, alguma coisa desse tipo. Vamos ver. Então, após aproveitar os pedacinhos e já cortar, o modelo das casinhas e os tamanhos também foram bem aleatórios, do tamanho que estava cada tábua, cada sobrinha. Eu vim com a lixadeira, dei uma lixada em cada superfície da casinha, tanto na frente como na parte de trás, até porque nessa altura do campeonato eu não sabia que ia ficar para frente ou para trás, então lixei ambas as partes. Nas laterais também e também nas arestas, gente. Eu quis dar aquele leve abaulamento, né? Para que ficasse até menos perigoso essas pontinhas aí, e dá um ar mais delicado também. Achei que dando essa abaulada, né, um abaulamento, ficaria legal. E é importante falar no processo criativo, gente, porque até então eu só tinha as casinhas, né? Sobrou esses pedacinhos de madeira do trabalho que eu estava fazendo, do móvel que eu estava fazendo, e eu simplesmente peguei, já me veio a ideia de fazer as casinhas e eu cortei como se fosse o telhadinho aí em cima, mas até então eu não sabia o que eu faria com a outra parte, onde iria ficar, no caso, a superfície de onde as casinhas iriam ficar. E isso eu já deixo uma dica aqui para você que às vezes vê alguma coisa e diz: ah, mas eu não vou guardar porque eu não tenho a outra parte, no caso a prateleira para colocar as casinhas, né? Usando o exemplo das casinhas. Então, deixe numa caixinha reservado, porque em algum momento a outra parte vai aparecer ou você até vai dar um jeito para conseguir. Aí minhas casinhas já estavam todas lixadinhas, bonitinhas, e o que era que eu estava fazendo? Como elas são de tamanhos e formatos diferentes, eu estava tentando colocar numa sequência lógica para mim, da qual ela iria ficar já disposta. E por que que eu já pensei em fazer isso? Porque o próximo passo vai ser a pintura. Então, eu já queria deixar na sequência em que provavelmente iriam ficar as cores. Tipo assim, se eu escolhi uma cor mais escura para a primeira, a segunda já teria uma cor mais clara, entendeu? Teria sim, essa lógica faria sentido para mim. E daí, gente, eu comecei a pintar usando uma paleta de cores que, na verdade, até então estava só na minha mente. Eu fui pegando alguns tons que eu estava usando, um amarelo claro, queria uns tons bem mais pastéis. Usei o lilás num trabalho e coloquei também numa casinha.
mas tentando seguir um padrão que estava na minha mente. Então, resolvi colocar aí no papel, no caso, no celular, e apliquei a ideia nas demais casinhas. Eu tenho essa prateleira aqui, pintada de roxo. Eu comprei, ela estava no tom da madeira mesmo, nessas lojas de utilidades domésticas. E eu acho esse desenho dela bem interessante. Eu havia pintado de roxo na época que as prateleiras do meu ateliê eram todas assim, nesse tom de roxo. Mas como eu estou mudando algumas coisas, eu resolvi pintar num tom mais claro. Então acho que eu vou começar com o branco para apagar um pouquinho essa cor e ver como é que vai ficar. Eu estava pensando, gente, em fazer uma composição. Eu cheguei a pensar em usar ela como prateleira, mas eu acredito que esse detalhe aqui é tão bonito para ficar escondido, né, assim, para cima. Então, eu pensei em colocar assim para baixo. O que vocês acham? E dispor as casinhas assim. Deixa eu ver se vocês vão entender. Dispor as casinhas assim. O que vocês acham? E botaria os ganchinhos aqui nessa parte de baixo, assim. Tá escuro com escuro, quando eu pintar de mais claro, vocês vão conseguir entender melhor. Então, vamos lá. Simbora pintar. Então, vocês estão vendo que a proposta aí foi pegar essa madeira nessa prateleirinha, com esse desenho lindo que eu já tinha, e botar uma cor mais clara. Até porque eu queria que os ganchos pretos ficassem mais em evidência, para dar um charme maior e também dar o destaque nas casinhas, que mesmo sendo num colorido bem tom pastel, mas com o branco iria dar um realce. E após dar a primeira demão, gente, eu percebi que a tinta, não sei por qual motivo, ela quis dar uma craquelada e ainda pensei em raspar a tinta, mudar, dar uma lixada. Mas eu pensei assim, sabe de uma coisa? Se eu quero que essa madeira fique mesmo com um ar mais rústico, então essa craquelada vai me dar uma ajuda e tanto para o que eu quero fazer aqui. Então continuei pintando, dei mais outra demão e enquanto secava eu vim aqui para as casinhas que já estavam pintadas, peguei uma escovinha, essa escovinha de dente velhinha mesmo, e dei uma batidinha lá na tinta branca, só para dar aquela sensação de que a casinha estava mais desgastada. Eu ainda comecei lixando essas casinhas, gente, mas eu percebi que se eu colocasse a tinta branca, só dando essas leves pinceladas, como quem não quer nada com a vida aí, né, bem displicentemente, e eu peguei justamente a escova, porque ela tem a cerda mais dura em relação ao pincel, e dei essas pinceladas assim, bem de leve, principalmente nas quinas, né, nas arestas das casinhas. Vocês vão observar como essa técnica traz esse ar bem rústico para as casinhas. Mas que também você pode usar a técnica de lixar a casinha. O interessante para aí é justamente trazer esse ar, né, essa cara do farmhouse, essa cara mais desgastadinha, de algo que já foi usado, de uma casinha bem antiga, aquela casinha mais de campo. Essa é basicamente a proposta. Então eu segui com a técnica em todas as casinhas. Eu acredito que, com exceção da casinha amarela, que já era um tom claro, eu apenas dei uma lixada para dar um desgaste. Todas as demais casinhas receberam este toque especial. E enquanto eu estou fazendo aí essa pintura bem tranquila, queria falar um pouquinho para vocês sobre o que eu aprendi quando estava fazendo essas casinhas. Semana passada eu estava lendo um pouco sobre fé e a palavra fala que a fé é o firme fundamento nas coisas que esperamos e a prova das coisas que não se veem. E é algo que parece ser tão difícil, né, nos nossos dias, que é tudo tão imediatista, tudo tão rápido que as coisas acontecem. Parece que se a gente tiver fé, a gente tá ficando meio ultrapassado. E as casinhas me ensinaram muito no sentido de que, olhando aquele pallet no início, tão desgastado, né, tão abandonadinho, se alguém dissesse que iria sair uma casinha, né, ou um cabideiro tão lindo de casinhas para ser utilizado, parecia até que era uma coisa impossível. E a fé é justamente isso, é algo que é impossível aos olhos humanos. Alguém poderia muito bem chegar e olhar aquele pallet e dizer, não, daqui não tem como sair casinhas bonitinhas, fazer um cabideiro. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? A fé é colocada à prova
desde as pequenas coisas da vida, até mesmo em situações mais complicadas. Talvez você ainda não consiga ter fé diante de grandes adversidades, mas que tal começar com coisas pequenas, como transformar uma casinha dessas? Gostou da analogia? E que tal começar hoje a exercitar sua fé? Simbora? Gente, vocês perceberam a mudança na minha voz? Durante a gravação eu adoeci e quando voltei estava rouca, mas vou continuar assim mesmo, tá bom? Então esses ganchinhos que eu tô mostrando aí pra vocês, eu já tinha comprado, já fazia um tempo. Comprei nessas lojas de utilidade domésticas mesmo, ou lojas que vendem acessórios pra casa, vendem maçanetas, puxadores, vendem esses ganchinhos também. Com as casinhas já pintadas, eu vim com a tinta preta e um pincel fininho, fazendo quadradinhos aleatórios para identificar onde seriam as possíveis janelas ou portinhas. E esse é um momento bem tranquilo, você pode fazer tanto a mão livre, se você tiver essa habilidade, ou você também pode usar gabaritos, que são vendidos, né, gabaritos simples de quadradinhos, e também pode imprimir algum quadradinho na internet ou fazer um quadradinho à parte e riscar com grafite antes para pintar depois. Você faz da forma que você se sentir mais à vontade e não tem regra, tá? Você pode fazer só de um lado, se quiser fazer as janelinhas de um lado e de outro, alternar. É bem à vontade, isso aqui é um momento que você pode usar a sua criatividade. E a próxima etapa é usar a tinta branca com um pincel, se possível, um pouquinho mais fininho do que o anterior, que foi usado a tinta preta, e fazer o contorno dos quadradinhos e uma cruz, né? Uma espécie de um X na parte de dentro. Dependendo do tamanho da janela, você pode fazer até mais tracinhos, ok? Eles vão identificar tanto a moldura como os detalhes internos da janela. E eu não sei se vocês observaram direitinho, na porta eu coloquei um detalhe e adivinhem, esse detalhe são aquelas cantoneiras que a gente usa para decorar álbum. E outro detalhe que eu também coloquei em outra porta foram dobradiças de caixinhas decorativas, no mesmo tom, nesse tom de ouro mais envelhecido. Eu achei que ficou bem especial essa decoração. Eu coloquei aqui, gente, para ver como vai ficar a disposição. Caiu um ganchinho. Eu acredito que eu vou deixar os 4 ganchinhos mesmo. E essa madeira aqui, eu tava pensando em utilizar, ela era uma madeira maior, em MDF, ou seja, ela já tá revestida dos dois lados. Tem esse risquinho aqui, mas eu acredito que se eu passar uma borracha ele vai apagar. E aqui eu já tava pintando, aqui já foi uma demão que eu dei de tinta. Aqui a disposição mais ou menos que eu pensei em deixar as casinhas. Já tá com as portinhas e as janelas. Mas eu acho que já vai ficar legal. Tá com a carinha boa. Com relação à prateleira branca que eu havia pintado, ela recebeu uma leve demão da tinta marrom. Eu peguei um pedacinho de tecido e saí dando umas manchinhas de leve para dar aquele ar bem envelhecido. E eu fiz isso principalmente nas quinas, né, nas arestas da prateleira. Depois eu usei a cola para madeira e a cola instantânea para colar essa mini prateleira. Eu encontrei inclusive no lixo e pintei, como falei para vocês. E a cola foi mais para dar uma sustentação inicial, mas na verdade eu usei 3 parafusos para reforçar essa prateleira. Talvez nem fosse precisar, né? Mas imaginando que eu possa até pendurar alguma coisa mais pesada, colocar um gancho a mais, então eu já fico bem mais tranquila. E então, minha gente linda do bem, chegou a hora de dispor essas casinhas. Eu coloquei a cola para madeira e a cola instantânea, porque eu achei que ia fixar bem melhor. Ainda arranquei algumas de lugar para poder ficar de uma forma que eu achasse que ia estar mais harmônica e ficou assim. Peguei uns parafusos também, gente, pintei eles de preto e parafusei em cima de cada casinha. Tem muita gente que usa prego enferrujado. Como eu não tinha aqui, então eu resolvi fazer dessa forma. E esses preguinhos, né, esses parafusos, eles servem exatamente para dar a ideia de uma chaminé. É muito fofo, né? Eu antes fiz um pré-furo com a furadeira e em alguns locais o prego ficou um tanto folgado. E o que é que eu fiz? Eu usei a cola instantânea para segurar melhor esses pregos que ficaram mais folgados. Como vocês viram aí,
Eu peguei umas folhagenzinhas que tinha por aqui, que sempre tem, e saí colocando entre uma casinha e outra, como se fosse uma árvorezinha plantada ali próximo entre as casas, para dar esse ar mais de vila, de aconchego. E também, gente, eu tinha aquele banquinho que vocês estão vendo ali, eu vou trazer mais para perto e mostrar para vocês. Faz tanto tempo que eu comprei, gente, é daqueles artigos que a gente compra na internet sem medir, quem nunca fez isso? E eu não sabia que vinha tão pequenininho assim. Guardei porque eu achei que nunca ia precisar, mas olha como é bom guardar. Quem guarda sempre tem, né? Eu achei que ficou um charme nessa casinha e eu coloquei inclusive em frente à casinha amarela, que é a mais clara, para dar um destaque a mais para esse banquinho. Ah, minha gente, eu achei muito charmosa a minha vila e eu esqueço até que ele é um cabideiro, acredita? De tão charmoso que ficou essa parte de cima. E aí eu coloquei na parede para vocês verem, pendurei uma chave, vou pendurar algumas coisas também. Já tô pensando aqui em fazer um amor em penca e também vou ensinar para vocês, vou colocar aí penduradinho. Mas diga se não ficou um charme, minha gente. Eu amei demais. Comentem aí o que vocês acharam e quem se atreve a fazer uma vila parecida com essa. Eu mesma já estou super inspirada para fazer outras ideias e com certeza vou compartilhar aqui com vocês. E aí, gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!